Hora de falar sobre Dorival Júnior, descobrir quais os times que tentaram contratá-lo assim que ele foi demitido da CBF e antes de se acertar com o Corinthians. Demissão na CBF se deu em 17 de março e logo depois apareceram Santos, Fluminense e Grêmio, apenas do Brasil, tentando convencê-lo a fechar. Também existiram contatos dos Emirados e do Japão, de times locais. Em nenhum dos casos o Edson Codor, que é empresário do técnico, foi autorizado a abrir negociação, ou seja, não existiu nem discussão de valores, nem nada nesse sentido. Dorival afirmou que precisava de alguns dias para descansar. A ideia dele era voltar a trabalhar apenas no final do mês de maio, início do mês de junho, mas foi aí que apareceu o Corinthians, que já havia tentado a contratação do Dorival em outras 4 oportunidades, a primeira delas em 2016, quando ele ainda era técnico do Santos. Fabinho Soldado, se aproveitando da boa relação que tinha com o Dorival dos tempos de Flamengo, pediu para que fosse até Florianópolis para conversar pessoalmente com o treinador. E essa primeira rodada de conversas, que não contou com o aspecto financeiro, serviu para mostrar ao Dorival que o projeto esportivo do Corinthians era legal. Somente aí que o Edson Codor foi autorizado a iniciar tratativas. Ele chega na quarta-feira a Florianópolis, tem uma primeira rodada de conversas com o Fabinho e depois de mais ou menos 2 dias de tratativas, o acordo foi fechado. Ninguém fala abertamente a respeito das cifras, mas o que se especula é que o Dorival terá, ao lado da sua comissão técnica no Corinthians, o maior salário de sua carreira, algo até natural, levando em consideração que o cara acaba de ser técnico da seleção brasileira. Só para completar contrato do Dorival com o Corinthians até dezembro de 2026. A estreia do Dorival com o Corinthians se deu contra o Novo Horizontino, vitória fora de casa pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior já quer olhar a base. Ele quer saber se existe alguma solução para o Corinthians em algumas posições que estão na categoria de base. Entrou em contato ali com as pessoas que trabalham na base, né? Enfim, não vou citar nomes aqui, porque são nomes que, para mim, não fazem um bom trabalho. Está arriscado aí querer desmentir. O Dorival já entrou em contato, né? Está de olho em alguns jogadores. E o que vai acontecer? Alguns jogadores vão passar a treinar no elenco profissional a partir da próxima semana, para ele já começar a dar uma olhada. O que complica é que não tem muito jogador, né? Eu lembro que com o Ramon Dias, após o término da Copinha, alguns atletas subiram e passaram a treinar, mas nenhum se destacou, né? O Denner, que foi vendido, né, para o Chelsea, mas pode ser utilizado. Caipira, o Dieguinho, que esse sim, né, foi utilizado recentemente aí no Corinthians, né, pelo técnico Orlando Ribeiro interino. Fernando Vera, né, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo, o Bahia, né, o Pedro Tomás, o Vitor Dourado, o Guinegão, o Nicolas, enfim, eu acho que o Dorival vai descobrir, né, que não existe nenhum jogador hoje assim que esteja capacitado realmente para assumir uma posição no Corinthians. O Ramon gostava do Vera, né, o zagueiro, o Luiz Fernando e o Guinegão, que são atacantes. Enfim, não sei de quem o nosso querido Dorival Júnior vai gostar. Tá difícil, velho. Eu nunca vi uma fase dessa no Corinthians que a gente falava, eu lembro que eu avisei vocês, tem um tal de Bidon e Moscardo, esses dois são bons e vão dar o que falar. Lembra que eu falava isso? Os mais antigos de canal vão lembrar. Cara, eu não consigo indicar nenhum dessa vez, tá? Nenhum. Eu falava bem para vocês do Moscardo, do Bidon e do Pedro, né, que foi pro tá hoje lá no Zenit. Esses 3 eu falava sempre, fica de olho que esses são bons, tá? Depois veio o Murilo, enfim, mas tá difícil, hein? Mas o Dorival vai ficar de olho e eles vão treinar, né? Vai ter um rodízio, né? Para ele estar observando esses meninos nos treinos, tá? Ele gosta, o Dorival é assim, ele curte, né, essa questão de trabalhar com jovens, ele entende que o jovem dá uma resposta rápida, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.